Boa tarde. Boa tarde a todos vocês sintonizados na Nativa FM, a rádio de Dionísio 98,7. Sejam todos bem-vindos ao Reflexões com Deus. Quem vos fala é o evangelista Samuel Nunes. É muito bom ter você aqui, muito bom ter você conosco nessa próxima hora do nosso programa. Fique conosco, ouvindo belos louvores, cantando ao Senhor e ouvindo a palavra dele. Vamos orar rapidamente para glorificar o nosso Deus. Senhor, graças te damos pela tua bondade e misericórdia e pelo teu doce e sublime amor. Te louvamos por este momento, Senhor, e que estaremos prestando adoração e louvor a ti, Senhor, através deste programa, através desta rádio. Que aonde chegar este programa, Senhor, esta família, esta vida seja abençoada e transformada pelo poder que há no teu nome, Senhor, através das canções e através da palavra que será ministrada. Abençoe, Senhor, todos os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, aqueles que estão carecendo de a palavra, carecendo, Senhor, da tua ajuda e da tua misericórdia nos dias de hoje. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. E que o teu nome, o teu santo, precioso nome, seja glorificado aqui na rádio e em todos os lugares deste mundo, Senhor, para a honra e glória do nome santo, precioso de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Oramos, gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9 horas, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidório Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los vocês aqui conosco na Rádio Nativa 98,7, a Rádio de Dionísio, no programa Reflexões com Deus da Igreja Presbiteriana. Isso mesmo, Igreja Presbiteriana em Dionísio, né? Nossa igreja fica ali na rua José Isidório Garcia, número 22, ali próximo à Praça JK, pertinho aqui na nossa avenida, meu senador, né? Que eu esqueci o nome agora, mas é facinho aqui, a avenida principal, do lado da Praça JK, facinho de chegar. E você é nosso convidado para frequentar uma das nossas reuniões. Nós nos reunimos às terças-feiras, às 19h30, também às quintas-feiras, às 19h30, domingo pela manhã, às 9 horas, e domingo, tarde ou noite, aí depende do teu gosto, às 19 horas. Então, terça-feira nós oramos, nós clamamos, dobramos os nossos joelhos e colocamos diante de Deus as nossas necessidades. Às quintas-feiras nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, é um estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas em que Paulo escreve quando ele está preso. Então Paulo fala de alegria quando ele está sofrendo, Paulo fala de liberdade quando ele está preso. Paulo fala de contentamento quando ele está passando por privações e por limitações estando preso. Paulo fala de prazer e de bem e uma vida boa quando na verdade ele está passando por turbulações, mas Paulo vê em tudo isso uma oportunidade de pregar o evangelho e de glorificar Cristo. Bom, se quer aprender mais sobre essa carta, te convido. Quinta-feira, mais conhecido como amanhã, né? Inclusive, às 19h30 nós estamos lá aprendendo a palavra de Deus. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical, onde nós estamos aprendendo sobre a espiritualidade para ser, né? No caso fala da nossa identidade, e para viver. Então, uma vez que nós somos espirituais, precisamos testemunhar a nossa espiritualidade. E domingo à noite nós nos reunimos para louvar a Deus, cantar cânticos e ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se você não foi ainda à nossa igreja, olha que coisa, viu? Eu estou esperando você, viu? Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para quando eu tiver tempo, não. Vá agora, domingo agora. Aproveita que o Brasil já não está mais na Copa do Mundo, olha, tem uma oportunidade boa para você ir para a igreja, agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você, pelo sustento,
pela provisão, né, por tudo que Deus tem feito de bom. Eu tenho certeza que Deus tem feito muita coisa boa na sua vida. Não é, meu amigo? Não é, minha amiga? Tenho certeza. Então venha. Se você também quer aprender música, se você deseja aí tocar um violão numa resenha, também com seus amigos, reunir, fazer aquela roda e tocar violão, tocando músicas no violão, mas você quer aprender, você não sabe nada, você acha, é muito difícil. Todo sábado a nossa igreja cede o espaço dela, né, o espaço que nós temos ali de culto, para aulas de violão, para quem não sabe nada, para quem só sabe pegar o instrumento ali, não tem noção de nota, de ritmo, de tom, de nada. Então você vai lá sábado às 15 horas, leve o seu caderno e sua caneta, se você tiver um instrumento, perdão, leve o seu instrumento. Se você não tiver, não tem problema, nós emprestamos o nosso. Mas vá ali no culto, não, vá ali na aula de violão, não é um culto, é uma aula mesmo, tá? E não tem nada a ver com a nossa igreja, é um espaço que a nossa igreja cede, um espaço para um trabalho social. Nós temos um professor que tem lá se dedicado. Olha, eu vou te dizer, já tem gente ali que está arranhando alguma coisinha ali, viu? Então dá para aprender. Agora, se você já sabe, você quer se aperfeiçoar, você quer o aperfeiçoamento, porque você quer melhorar a sua batida, você quer melhorar o ritmo, você quer aprender dedilhado, você quer fazer mais notas, né? Notas altas, notas baixas, você quer fazer mais acordes, ou então aprimorar na pentatônica, por exemplo, inclusive o que é pentatônica, né? Bom, vai na aula de música, o professor vai te explicar. Então, aí seria às 16 horas. Então, 15 horas para quem ainda não tem noção e 16 horas para quem tem noção e quer aprender, tá? E você pode também estar acompanhando aí toda a agenda da nossa igreja, agenda de cultos e agenda também de trabalhos sociais pelas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @IPBDionísio, @IPBDionísio, ou simplesmente Igreja Presbiteriana de Dionísio. Você acha lá, já aproveita, segue a nossa página e você vai estar informado das programações, dos eventos, das ações sociais que temos lá, tá? E também nós temos um canal no YouTube que você pode nos acompanhar ali, as nossas pregações. Toda segunda e terça nós temos uma pregação nova. Toda quarta e quinta o programa que nós gravamos aqui no rádio vai para também nossa página no YouTube. Somente a parte de falada, né? A parte cantada temos o direito autoral, então não é permitido. Mas está lá na nossa página, você pode ir lá. Aproveita e se inscreva no nosso canal também, tá? E compartilha aí. E neste momento nós estamos transmitindo o Reflexões com Deus pelo Facebook da Rádio Nativa FM 98,7. Então vai lá na página, procure lá Rádio Nativa 98, Nativa FM 98,7. Já se inscreva na página também da Nativa lá no Facebook e você pode estar mandando lá o seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar pelos pedidos de oração, pedidos feitos ali pelo Facebook. E você pode nos ver ali, acompanhar o programa ao vivo e a cores, tá bom? São algumas coisinhas que nós falamos nesse bloco. Vamos ouvir mais umas canções e voltaremos depois no segundo bloco com outros avisos e também podendo compartilhar a palavra de Deus. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9 horas, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidório Garcia, número 22. É isso aí, gente boa, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos ouvindo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinda também, né? A Rádio Nativa FM 98,7, nós estamos transmitindo o Reflexões com Deus. O programa Reflexões com Deus, ele é um programa patrocinado pela Igreja Presbiteriana em Dionísio. Nossa igreja fica ali na rua José Isidório Garcia, como você acabou de ouvir aqui na nossa chamada. Temos reuniões semanais, pelo menos 4 reuniões semanais. Às terças-feiras, 19h30, reunião de oração, estudo bíblico às quintas-feiras, 19h30. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical e domingo à noite o culto de adoração ao Senhor, o culto solene, ou culto da família, como você quiser chamar, às 19 horas. E, vez ou outra, nós temos outros trabalhos, né? Nos sábados, às vezes nós temos reunião de jovens, depende muito da nossa agenda, tá? Mas todo sábado nós temos aula de música, às 15 horas para iniciantes e às 16 horas para quem quer aperfeiçoamento.
também no mês de setembro, nós já se aproxima aí, né? Nós estamos em julho, depois vem agosto, setembro, então nós teremos o segundo Aviva Dionísio. Este ano será realizado no distrito de Baixa Verde, ali na Praça Central de Baixa Verde, o segundo Aviva Dionísio. Nós teremos na sexta-feira, dia 21 de setembro, a reunião das igrejas, o encontro das igrejas, né? Nós chamamos assim encontro das igrejas, onde as igrejas de Dionísio e de Baixa Verde, algumas convidadas, louvarão o Senhor com cânticos, com adoração, como foi feito no ano passado. Foi uma sexta-feira abençoada, né? Muita gente que nós não conhecíamos que tinha um talento de tocar um instrumento, ou mesmo de cantar, que tinha uma voz tão afinada e bonita, podemos presenciar ali. E esse ano, então, nós faremos esse encontro das igrejas lá no distrito de Baixa Verde. Então, você está convidado, fique tranquilo, nós teremos transporte saindo aqui do centro de Dionísio, para levar lá para o distrito de Baixa Verde, mesmo horário, né? Sempre os mesmos horários, 6 horas sairemos daqui e 7 horas inicia-se o evento lá no distrito. E no sábado também nós teremos o nosso Aviva Dionísio, né? Com convidado, teremos dos mesmos moldes do ano passado. O ano passado foi muito bom, nós recebemos o nosso irmão e amigo Paulo César Baru, que foi uma bênção, foi um sábado abençoado, assim, foi marcante, né, na história de Dionísio. E esse ano nós vamos ter esse sábado abençoado também, lá no distrito de Baixa Verde, tanto na sexta com o encontro de igrejas, quanto no sábado com o convidado, com um convidado que nós receberemos, né? Que é um cantor bastante conhecido no mundo, no meio pentecostal. Talvez algumas igrejas não tenham esse contato, mas no meio pentecostal é muito conhecido. Chama-se Lucas Agostinho. Ele estará conosco no dia 26, eu falei dia 21, né? 21 não, é dia 25/9, uma sexta-feira, o encontro das igrejas. E no dia 26, a partir das 7h30, nós já teremos a abertura, né, ali do evento. E às 9 horas, o cantor Lucas Agostinho, ele entrará para glorificar a Deus, assim como foi feito o ano passado. Então, nos dias 25 e 26 de setembro, esse encontro, já marque na sua agenda aí, para você não se esquecer, né? Dia 25, sexta-feira, e dia 26, sábado, às 19 horas na sexta e às 19h30 no sábado. Então já marque aí. Teremos em outubro também o nosso terceiro já, meu Deus do céu, nosso terceiro Reforma Já, que é o encontro que nós fazemos em parceria com a Igreja Batista, que é a primeira Igreja Batista, liderada pelo nosso querido amigo pastor William Machado, onde nós falamos sobre a Reforma Protestante de 1517. Então você tem também essa agenda marcada na sua agenda, dia 29 e dia 30 de outubro, ok? Então nós estamos tendo evento, a coisa está girando e o nome do Senhor vem sendo glorificado, ok? Bom, nós temos falado já há algumas semanas o que é ser evangélico, né? Porque muita gente hoje se diz evangélico, muitas pessoas se denominam evangélico, causando uma certa confusão na mente de quem não conhece o que é ser evangélico. Então basta fazer parte de qualquer igreja, de qualquer nome, que aquela pessoa é considerada evangélica e ela é tratada como um evangélico legítimo, quando na verdade nós precisamos entender o que é ser evangélico para que a gente tenha então uma noção das atitudes que aquela pessoa faz, o que ela professa, o que ela testemunha. Nem todos os que frequentam algum tipo de igreja, elas podem ser consideradas evangélicas legítimas. E nem mesmo cristão. Eu já disse na nossa primeira fala, lá no comecinho do mês passado, que o cristianismo está entre as 3 maiores religiões do mundo, né? Juntamente com o judaísmo e o islamismo, e depois vem budismo, shintoísmo e outros mais, mas as três maiores aí na casa do bilhão seriam o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E o cristianismo, por si só, ele se divide em vários braços. Nós temos cristãos católicos romanos, nós temos cristãos católicos ortodoxos, nós temos cristãos protestantes, nós temos cristãos espíritas e nós temos cristãos de outras vertentes, né, outras matizes que nós chamamos, que destoam de todas essas que eu falei. E dessa vertente protestante também nós temos algumas
algumas vertentes, assim como tem nas outras. Você vai para a vertente protestante ortodoxa, você tem ali algumas vertentes. Você vai para o catolicismo, você tem as ordens também que são vertentes. Por exemplo, alguém católico que é da ordem de ordem agostiniana é diferente da ordem franciscana, que por sua vez é diferente da ordem é diferente daquele católico da Opus Dei, que por sua vez é diferente do católico da Teologia da Libertação. Tá? Nenhum católico um católico legítimo vai dizer que alguém que professa a fé católica, que é da Opus Dei, é o mesmo católico da Teologia da Libertação e é o mesmo católico da ordem franciscana, por exemplo. Né? Nenhum católico vai negar isso, né? Vai negar que é diferente. E também na vertente protestante, nós temos também vários braços. Os evangélicos de fé reformada, os evangélicos de fé pentecostal, os evangélicos de fé neopentecostal. Tem outras vertentes, mas essas são as mais relevantes. Então você tem os reformados, que são constituídos pelos presbiterianos, né, batistas. Você tem evangélicos tradicionais, que são metodistas, batistas também, e de outras igrejas que são mais tradicionais. E você tem os pentecostais, que na sua maior parte são constituídos pela Assembleia de Deus, e outras igrejas, Brasil para Cristo, e por aí vai, né? E você tem os neopentecostais, que são da Universal, do Reino de Deus, a Igreja da Graça, Quadrangular, e outras, Mundial do Poder de Deus, e outras igrejas desse ramo. Então são ramos, e cada ramo ela apresenta questões teológicas diferentes, tá? Então, um crente reformado, ele não é igual a um crente neopentecostal. Né? Um crente reformado, ele tem muita proximidade com o pentecostal. Nós temos a base estrutural muito parecida, mas destoa de outros ramos dentro do protestantismo evangélico reformado. Mas de tudo isso que eu quero dizer é que um verdadeiro evangélico, ele precisa, antes de professar os seus catecismos internos, antes de professar a doutrina interna da igreja dele, antes dele ter uma defesa denominacional, ele precisa professar os princípios bíblicos que servem para qualquer evangélico de qualquer denominação, de qualquer vertente, né? Desde que ele obedeça os princípios bíblicos, ele pode se considerar um evangélico legítimo. Tá? Nós falamos que alguns princípios, eu vou falar aqui que nós já falamos em outras oportunidades, está a crença na inerrância da Bíblia como palavra de Deus, da Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Nenhum evangélico legítimo vai negar isso. Quem nega que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele não é um evangélico. Ele não pode ser considerado um evangélico, de maneira nenhuma, tá? Não pode. Nenhum evangélico legítimo nega a mediação de Cristo. Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Nós não temos nenhum outro mediador. Cristo, foi ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi ele quem nos substituiu na cruz, e é pelo sangue dele que nós somos redimidos. Portanto, ele é o nosso intercessor, é o nosso mediador entre Deus e o Pai, a nossa ponte. Também nenhum evangélico legítimo nega isso. E nenhum evangélico legítimo nega que a oração é um meio de graça. Nós ouvimos na semana passada sobre a importância da oração. A oração é um meio de graça. É o veículo que nós temos para falar com Deus. E ninguém nega isso. Nenhum evangélico legítimo nega que a oração é um meio de graça, pelo qual nós falamos e somos alimentados por Cristo, tá? E que ela é indispensável para a nossa comunicação com o Senhor. E um outro fator que eu quero apresentar aqui em rápidos minutos é quanto ao ato de congregar. Bom, nós temos a igreja não para ser um ponto de encontro, não para ser um local de entretenimento e nem para ser um local que não tem uma relevância social e também espiritual. Muita gente diz hoje, eu sou igreja, portanto eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Poxa vida, que interessante, né? Não é isso que as escrituras dizem. Embora, em um certo sentido, a igreja é composta por crentes que são... A palavra igreja ela vem do grego eklésia,
que significa o prefixo ek, tirado, né? Tirado para fora, ou tirado de, né? E eclésia, local, eclesia, local de reunião, então seria, os gregos usavam essa palavra para a assembleia do Senado, onde eles se reuniam para tratar das políticas gregas, né? E depois isso virou também romanas. Mas trazendo isso para o nosso governo de igreja, então eclésia, ela passou a se reunir, passou a ser chamada de tirados para fora, ou seja, aqueles que foram tirados do mundo, de fora do mundo, para dentro de, né, para um local específico. Então igreja é a reunião daqueles que, chamados por Deus, né, eleitos pelo Senhor, justificados por Cristo, santificados por Cristo, agora eles se reúnem com o propósito de o quê? De adorar a Deus. Então, quando um evangélico ele vai para a igreja, ele não vai para entretenimento, ele não vai para dançar, pular, ele não vai para se sentir bem. Inclusive isso é um erro. Se você é um evangélico, você fala assim: eu vou para uma igreja que eu me sinto bem, então não vai para nenhuma, pelo amor de Deus, que você vai estragar, porque você é um pecador. O problema está em você, não está na igreja, tá? Está em você o problema. Se você for para qualquer igreja, você vai estragar. O problema é você, porque a igreja, ela é a reunião dos santos, ela é a reunião daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, quando eu vou para a igreja, eu vou com um propósito: adorar a Deus. Eu vou com um propósito de glorificar ao Senhor. E todo evangélico, ele sabe da importância e da relevância da igreja. A igreja não é um prédio com 4 paredes que tem internamente os seus bancos, um púlpito, luz elétrica, água e etc e tal. Não. Para ele é o local onde ele vai se encontrar com o Senhor. E vejo que isso era algo que era tranquilo e notável pelos nossos irmãos do passado. Moisés, quando sobe no Monte Horebe para falar com Deus, naquela aparição teofânica que se apresenta a Moisés, é dito para ele: tire as sandálias dos teus pés, porque o local que você está, santo é. Está lá no livro de Êxodo. Por quê? O monte era santo? Não, o monte tinha ali pó, tinha pedra, tinha rochas ali, tudo. Não era questão do monte, mas quando o Senhor se fez naquele local, quando o Senhor se apresentou naquele local, aquele local passou a ser um monte santo. Passou a ser um local santo por causa da santidade de Deus e não porque continha alguma espiritualidade no monte. É o que muitos fazem hoje. Muitas igrejas vão para monte e santificam o monte. E isso está errado, isso é idolatria. E se você, meu irmão, você é de alguma igreja que santifica o monte, olha, reconsidere isso. Essa igreja está está te ensinando a ser um idólatra. Ela está professando santidade no monte e não santidade naquele que se apresenta no monte, né? Mais à frente, Josué, quando se apresenta ao Senhor, também é dito para Josué isso, né? Para que Josué se santifique, porque o Senhor estava ali. Salomão, quando vai se apresentar diante de Deus, ele escreve, né, no Provérbio, dizendo assim, Eclesiastes, Salomão diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, capítulo 5 de Eclesiastes. Davi entendia isso como ninguém. Davi, ele era alguém que se preocupava com a casa do Senhor. Salmo 122, Davi escreve que ele não dormiria, ele não deitaria ele não entraria no seu quarto, não deitaria na cama e os seus olhos não fechariam enquanto ele não arrumasse a casa de Deus, enquanto ele não trouxesse a arca da aliança para um local de culto ao Senhor. E hoje muitas pessoas, elas banalizam o local de culto. Muitas pessoas, elas como eu posso achar a palavra aqui, elas contaminam o local de culto com conversas paralelas, com seus celulares ligados na internet, ouvindo alguma coisa ou conversando com alguém. Elas contaminam o culto com suas mentes profanas, com suas mentes pornográficas, com seus pensamentos mesquinhos, com sua conduta mundana e suja e porca, contaminando a casa do Senhor. Meu irmão, esse recado é para você, não é para quem é crente não, não é para quem não é crente não, é para você que está me ouvindo. Se você vai na igreja e você tem contaminado o culto, tem contaminado o local de culto, reconsidere isso, peça perdão a Deus, se arrependa do seu pecado, porque você está maculando a casa de Deus, você está violando o local de santidade,
tenha respeito pela casa do Senhor, seja um verdadeiro evangélico, dê testemunho da sua fé, entre na casa do Senhor purificado, santo, peça a Deus que bloqueie tudo que é pensamento contrário, não deixe o seu celular bem longe de você, se possível deixe ele em casa, mas não macule o templo, não macule o local de culto. O escritor aos Hebreus, quando ele escreve a igreja aos Hebreus, né, as igrejas judaicas que tinham se convertido ao cristianismo, ele escreve no capítulo 10, a partir do verso 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, com intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tantos mais quanto vedes que o dia se aproximará. O escritor aos Hebreus está repreendendo alguns que deixavam de congregar, que achavam que não precisavam mais ir ao local de culto. Hoje nós temos um grande número de pessoas que são espectadores de culto. Elas se preparam domingo, na verdade nem se preparam, domingo à tarde elas ligam o seu computador ou a sua TV Smart em um canal de internet de alguma igreja, e ela pega o cardápio e diz: quem quer ouvir hoje? Hoje eu quero ouvir um pastor reformado, então vou ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes. Não, hoje eu vou ouvir um pastor pentecostal, então quero ouvir o pastor Eliseu Rodrigues, ou o pastor Marco Feliciano. Não, hoje eu quero ouvir uma pregação mais, assim, eu quero ouvir uma conversa mais neopentecostal. Então vou ouvir o bispo Edir Macedo, vou ouvir o missionário R.R. Soares, vou ouvir o Valdemiro Santiago. Né? Hoje eu quero ouvir um profeta. Aí sai procurando tudo que é coisa. São consumidores, não são adoradores. E se você, meu irmão que está me ouvindo, se você está nessa categoria, se arrependa do seu pecado. Se arrependa dessa negligência. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Como diz o escritor aos Hebreus, procure uma igreja genuinamente evangélica. Procure uma igreja que realmente professe a fé em Cristo Jesus. Procure uma igreja que pregue a palavra genuína. Uma igreja que tenha vida de oração. Uma igreja que testemunhe a fé do Senhor. Mas saia dessa procrastinação. Deixe esse caminho negligente que você está tendo até os dias de hoje. Essa preguiça espiritual. Saia da sua casa e vá para a igreja. Porque Cristo, Ele colocou a igreja no mundo. Foi Cristo quem instituiu a igreja. Não foi nenhum homem, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi ninguém. Foi Jesus. Ele instituiu a igreja. E Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Por isso, um verdadeiro evangélico, um genuíno evangélico, é aquele que entende que a igreja é a casa de Deus. Não é o prédio, não é o local ali, não é o horário, mas é naquele local que eu vou me encontrar com o Senhor. É naquele local que, junto com os meus irmãos, que fazem parte da minha família espiritual, em que nós vamos cantar cânticos ao Senhor, celebrar o nome do Senhor, glorificá-lo, porque nós sabemos que o dia, como diz o escritor aos Hebreus, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia de nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Por isso, preste atenção na sua vida espiritual e não negligencie a fé. Ok? Foi isso por hoje. Que Deus abençoe sua vida, você que está nos ouvindo, ouvinte. Deus abençoe vocês. Não deixe de curtir as nossas páginas na rede social, né, tanto o Facebook quanto o Instagram, @IPB Dionísio, também no YouTube também. Você procura lá o nosso canal, se inscreva. E venha nos visitar, venha em um dos nossos horários na semana.
para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe vocês até quarta-feira que vem, querendo o Senhor. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9 horas, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidório Garcia, número 22. Voltamos aqui também para orar. Esquecemos aqui, não podemos ir embora sem orar por você. Você que está nos ouvindo, eu quero orar pela sua vida. Você, dona de casa, você, meu amigo, minha amiga. Nesse último minuto do programa, né? Eu já me despedi, mas eu vou me despedir de novo, tá? Vamos orar ao Senhor. Santíssimo e amado Deus, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. E como o Senhor tem sido bom para nós, ó Pai. O Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos redimido, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. O Senhor tem nos livrado de tantos ataques, Senhor, internos e externos. Quantas vezes o diabo, o nosso inimigo, não quis lidar com a nossa vida, mas o Senhor nos protegeu dos seus ataques. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigado pelo trabalho que o Senhor nos dá. Obrigado pelo sustento diário, Senhor, que desde a primeira hora da manhã já podemos desfrutar, tanto no café da manhã, quanto no almoço e no jantar, ou lanche da tarde. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer nesses dias difíceis em que vivemos. A nossa oração é que o Senhor abençoe a nossa cidade aqui de Dionísio, abençoe cada família, abençoe cada lojista, cada comerciante, abençoe, Senhor, também o poder público, a pessoa do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, abençoe também a Câmara de Vereadores, Senhor, e abençoe, Senhor, todas as pessoas dessa cidade. Que o teu nome possa ser glorificado através de cada um deles, Senhor, ou na vida deles. E que assim seja, Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até quarta-feira que vem.